3. Fala, meu amigo e minha amiga, olha só, passando aqui mais uma vez para trazer mais uma comunicação extraordinária para destravar a tua vida, desbloquear exatamente aquilo que tem tentado te impedir de vencer como pessoa, tá? Meu nome é Ed Carlos Rocha, estamos iniciando as nossas primeiras mentorias com o nosso mentor Fábio Lopes, tá? Ele que vai estar aí conduzindo essas primeiras 7 grandes aulas, né? Que é os 7 passos para o sucesso. E hoje ele vai estar trazendo um tema muito fantástico mesmo, que de fato pode vir corroborar assim, para o seu crescimento, para você se tornar um ser humano melhor, muito mais produtivo, entende? E assim, eu tenho certeza absoluta que todo o conteúdo que estaremos compartilhando com vocês aqui, eu tenho certeza que você não vai ser egoísta ao ponto de não querer compartilhar com outras pessoas. Por quê? Em primeiro lugar, a visão e o propósito da MRP Gold é de fato levar um conhecimento que possa enriquecer a tua vida. É de fato levar um conhecimento que te tire da sua zona de conforto e que faça você não ser apenas um objeto do meio, ou seja, que seja seduzido ou conduzido por outras pessoas, tá? E que você passe a ser uma pessoa de personalidade, formador de opinião e principalmente com a mente clara, capaz de tomar as decisões de maneira muito mais assertiva possível, tá bom? Então olha só, tá aí com o Fábio Lopes, tá bom? Ele vai estar conduzindo essa aula aí de hoje mais uma vez. Pessoal, por favor anote, tá? Não fique no vácuo, se possível depois reassista, vai estar gravada essa nossa live, porque ela será uma live direto ao ponto, não muito cansativa, para trazer mais um insight aí para a tua mente e para te dar uma mudança de mentalidade muito mais plausível, tá bom? No mais, eu desejo a todos uma excelente aula e é isso aí, vamos abrir a mente para um novo que está vindo aí, um novo estilo de conhecimento que eu tenho certeza absoluta que vai somar muito para você. Fábio, tá com você, meu irmão. Fala, galera de todo o Brasil, Fábio Lopes, obrigado, Ed. É sempre uma satisfação muito grande quando nós podemos compartilhar conhecimento, porque o conhecimento ele constrói coisas incríveis na nossa vida, em todos os aspectos, né? A gente sabe que o conhecimento e a sabedoria, além de evitar problemas, também resolve problemas e resolve questões, tudo quando você tem um conhecimento de certo. E a gente entende que dentro da MRP Gold, que é uma empresa de mentoria que traz diversos cursos fantásticos para você, também existe a possibilidade de você já começar a ganhar dinheiro estudando. Por quê? Todos os nossos cursos e mentorias é voltada para que você tenha uma melhora de vida. A gente tem sempre a mentalidade de levar as pessoas uma oportunidade de mudança de vida. Isso diz respeito a todos os aspectos, na família, no trabalho, nos empreendimentos, nas relações interpessoais. Então, hoje a gente entende que a nossa empresa, ela desenvolveu um mecanismo que você pode crescer e ganhar dinheiro. E quando a gente fala disso, nós passamos dentro dos 7 passos para o sucesso. O que é os 7 passos para o sucesso? É um manualzinho que vai te ensinar como ganhar dinheiro aqui dentro. Por quê? Além de você estudar e você adquirir muito conhecimento para você usar em geral na sua vida, aqui você também pode seguir um plano de carreira, aonde você tem um sistema de indique e ganhe, que você vai indicar pessoas para estudar aqui também, só que a empresa, ela divide o lucro dela com você. Então é algo fantástico, jamais visto, né, na atualidade, um lugar onde você vai para estudar, para poder se capacitar e você ganha dinheiro com isso. Dentro dos 7 passos para o sucesso, nós estamos fazendo cada semana um passo em específico. Semana passada tivemos o primeiro passo, que falou de sonho, dentro dos 7 passos para o sucesso. E hoje nós vamos falar do segundo passo, que é assuma compromisso. Isso é uma coisa muito interessante e muito delicada, porque, primeiro, qualquer coisa que você faça na sua vida hoje, qualquer coisa, é necessário assumir compromisso. Ponto final. Não tem jeito. Uma relação, você tem que assumir compromisso com a pessoa. Um trabalho, você vai assumir compromisso com os horários, você vai assumir compromisso com a sua função dentro do negócio. E qualquer coisa que você vá se propor a fazer,
é necessário assumir compromissos. Ponto final. Só que uma grande questão é que compromisso é um gatilho mental negativo. Porque a gente fala muito de subconsciente, a gente sabe que 95% das nossas ações dá-se ao subconsciente. E quando nós falamos de compromisso, automaticamente a gente assimila que compromisso é gasto de energia. E o nosso subconsciente, ele é trabalhado para evitar que a gente gaste energia. Então, um gatilho mental negativo, quando nós falamos de compromisso, a primeira coisa que vem na cabeça é isso. Vou ter que fazer algo. Então, isso é muito perigoso, por quê? Porque se a gente não entende o valor que existe em assumir compromisso, nós nunca vamos sair do lugar e a gente sempre vai ter um monte de compromisso inacabado. Por quê? Porque quando a gente fala do segundo passo, dentro dos 7 passos para o sucesso, e aí a gente fala de assumir compromisso, quando a gente fala de assumir compromisso, você tem que entender que o primeiro compromisso que você tem que assumir é com você, acima de tudo. Por quê? Porque sempre é você que está em primeiro lugar. Não adianta você querer assumir compromisso com pessoas, com família, com marido, com esposa, com filho. Não adianta você querer assumir compromisso com novos projetos, com novos estudos. Compromissos, se você não assume um compromisso com você. E qual que é o compromisso que você tem que assumir com você? Você tem que assumir o compromisso de ser feliz. E aí parece ser muito engraçado, né? Compromisso de ser feliz. Mas a pergunta é, o que é ser feliz para você? O que é felicidade para você? Muitas das vezes a gente não se pergunta, o que eu quero? O que eu busco para a minha vida hoje? Por quê? Porque a gente está programado a viver no automático e a gente está programado a sempre buscar distrações para nunca assumir compromisso. Então, essa questão é uma questão muito delicada. E quando a gente fala, por exemplo, dentro do nosso sistema de economia compartilhada, o segundo passo de assumir compromisso, quando você assume compromisso com você, você assume compromisso com o primeiro passo. Para quem teve na primeira aula lá, quem perdeu, ela ficou gravada aqui no nosso canal no YouTube. Assista lá a primeira aula, que é o quê? Qual é o seu sonho? Quais são os seus sonhos? Quais são as suas metas? Quais são os seus objetivos? Isso é uma coisa muito importante da gente parar para pensar. Por quê? Porque a gente precisa entender quais são as metas, quais são os meus sonhos, o que eu quero para a minha vida para eu poder ser feliz. Porque, na verdade, a gente se esquece o porquê a gente está vivo. Sabe por que a gente está vivo? Para poder ser feliz, para poder ter o melhor dessa terra. E aí, quando a gente fala em ser feliz, e esse treinamento fala sobre compromisso, sabe o que tem tirado a sua felicidade? Os compromissos que você não consegue cumprir. Por exemplo, quando você deixa a prestação do apartamento atrasar, ou quando você deixa o aluguel atrasar, ou quando você deixa uma conta de luz, ou quando Então, quando você deixa algo atrasar, significa que você não está conseguindo assumir com aquele compromisso. E quando você tem vários compromissos que você é obrigado a assumir, mas não está conseguindo, isso rouba a sua felicidade, isso rouba a sua alegria e te envolve num dia de lamentações, preocupações e reclamações. Por quê? Porque você não está conseguindo arcar com os seus compromissos e isso está te trazendo preocupações, lamentações e um monte de coisa que tira a sua felicidade. Quando dentro dos 7 passos para o sucesso, que o segundo passo é assuma compromisso, a conscientização que você tem que ter é que você tem que assumir compromisso com os seus sonhos, com os seus objetivos. E para você assumir compromisso com algo, você precisa saber o que você quer. Porque quando você não sabe aonde você quer chegar, qualquer lugar serve. E aí você tem que entender como que é necessário você definir qual que é o seu sonho, qual que é a sua meta, qual que é os seus objetivos, para você, dentro desse segundo passo, assumir compromisso com essas metas, com esses sonhos, com esses objetivos. E a partir do momento que você assume compromisso com você, porque sempre é com você,
nunca é com o outro. E ó, leve isso pelo resto da sua vida. É sempre de você para fora, sempre, sempre. E você nunca vai conseguir ajudar ninguém, sendo que você não está se ajudando. Você nunca vai conseguir ajudar, melhorar a vida de ninguém se você não está melhorando a sua própria vida. Então, a gente tem que partir do conceito que sempre a gente se paga primeiro. Dentro desse conceito, quando você assume compromisso com seus sonhos, você tem que começar a assumir compromisso com as suas metas e com o seu dia. Por quê? Qual que é o seu maior compromisso para poder mudar as situações? Qual que é o seu maior compromisso para poder conseguir mudar as situações? A gente entende que o ontem ele não existe mais, ele já acabou, certo? Então é sempre hoje, amanhã e depois. Sempre hoje, amanhã e depois. A partir do momento que eu assumo um compromisso comigo e com os meus sonhos, porque cada um tem os seus objetivos, cada um tem suas questões. Às vezes o meu compromisso é quitar algo, é pagar o IPVA do carro, é colocar os filhos na faculdade. Independente de qual seja o seu compromisso, quando você assume esse compromisso de fazer as coisas acontecer, sempre se começa agora. A gente tem que esquecer o que passou e a gente não tem que ficar pensando no que está por vir, mas a gente tem que pensar no agora. Então, eu defini meus sonhos, eu defini minhas metas, eu entendi o que eu quero para a minha vida e eu começo a assumir um compromisso agora. Qual o tipo de compromisso que eu começo a assumir? O compromisso de realizar os meus sonhos, o compromisso de poder ser feliz. E entendendo isso, trazendo para o nosso negócio, quando a gente fala em assumir compromisso, e aí você assume compromisso com os seus sonhos, com as suas metas que você definiu no primeiro passo, a partir de agora, o primeiro compromisso que você tem que assumir é com a sua equipe. Por quê? Eu assumi compromisso comigo. Então, eu decidi que eu vou fazer esse negócio acontecer, porque eu preciso de A, B, C, D, F, G, independente de cada um. Quando eu assumo esse compromisso comigo, o segundo compromisso que eu tenho que assumir é com a minha equipe. Por quê? Porque as pessoas mais importantes da minha vida são vocês. Porque a partir do momento que eu assumo um compromisso com vocês e ajudo vocês a pagar a conta de vocês, eu não tenho conta para pagar. A partir do momento que eu assumo um compromisso com vocês e ajudo vocês a realizar o sonho de vocês, eu vou vivendo uma vida dos sonhos. E aí, quando eu assumo compromisso com a minha equipe, eu tenho que entender que quando eu assumo um compromisso com a minha equipe, eu preciso já ter assumido um compromisso com a empresa que eu estou desenvolvendo. Como? Eu preciso ter o compromisso, por exemplo, de participar das lives e mentorias, para eu poder entender. Porque toda empresa tem um direcionamento. Toda empresa, ela já prepara um caminho para poder ensinar para todo mundo que vai participar dela, para poder ser mais fácil. Quando eu assumo o compromisso com a empresa, é a minha obrigação entender que eu assumi compromisso comigo, com os meus sonhos, com as minhas metas, com a minha família, com todos que me cercam, com a minha equipe, e agora assumi compromisso com a empresa que eu desenvolvo, no sentido de que eu preciso entender o que eu estou fazendo. O meu compromisso agora é entender como que funciona. Como que funciona a parte do link que é patrocinado, que é pelo tráfego pago, como funciona essa matriz da economia compartilhada em 10 gerações, como que funciona cada ganho de cada geração, como que funciona essa compressão dinâmica, como que funciona o marketing da empresa, quais que são os projetos futuros da empresa, como que eu cresço dentro da empresa. E aí, quando eu assumo esse tipo de compromisso, eu começo a ser participativo. Porque nada que você for fazer, se você não participar ativamente, você não tem resultado. Não adianta nada você entrar numa live como essa e aí você está vendo lá um treinamento de compromisso, beleza. Só que você não assume o seu compromisso com os seus sonhos, com a sua meta, de fazer o que precisa ser feito. Porque hoje, quando nós falamos de gatilho mental negativo, assumir um compromisso vem assim, subconscientemente, algum motivo para você procrastinar. Pô, cara, eu tenho que fazer tal coisa, mas eu preciso fazer aquilo, mas eu ainda não tenho isso, mais e se, mais e se, mais e se. E aí eu sempre vou colocar um obstáculo, porque o subconsciente ele não gosta de assumir compromisso. Mas para você destravar isso, você tem que ter um motivo para poder assumir o seu compromisso.
Porque se você não tiver motivo, para que você vai assumir um compromisso? E aí a gente começa a entender, porque dentro dos 7 passos para o sucesso, ele vem nas etapas. O primeiro passo, ele é um complemento do segundo, que complementa o terceiro, o quarto, até o 7º para o quê? Para você ter sucesso nesse negócio. Porque quando a gente entende que o que rouba a nossa alegria diária é a falta de cumprimento com os nossos compromissos, então significa que se você tiver 2 coisas, saúde e dinheiro, você consegue assumir todos os seus compromissos, todos. Se você tiver saúde, se você tiver dinheiro, você consegue assumir todos os seus compromissos. Por quê? Se o seu compromisso for conta para pagar, é só você pegar e entrar no aplicativo do banco, fazer o Pix e pagar, enfim. O seu compromisso é ter que se deslocar a algum lugar, é ter que ajudar alguma pessoa, ter que fazer algo. Você vai usar o seu dinheiro para poder se locomover e você vai estar saudável, você vai ter saúde para ir, para voltar, para descer. Então, qualquer tipo de problema de falta de compromisso se resolve assumindo compromisso. Porque a gente entende que, opa, peraí, eu preciso arcar com vários compromissos, então eu preciso ter algo que consiga fazer com que eu arque com isso. Então eu vou entender que eu preciso assumir um compromisso que me dê rentabilidade, que me ensine a ganhar dinheiro, que me ensine a ter boa saúde, que me ensine a gerir o meu dinheiro, que me ensine a gerir o meu dia, gerir o meu tempo, que me ensine a ser uma pessoa proativa para eu poder não ficar preocupado com os compromissos que eu tenho que assumir. E aí você entende que hoje a MRP Gold, ela é uma empresa que veio te ajudar a solucionar todos os seus compromissos que você não está conseguindo arcar com eles. Por quê? Porque quando você assume um compromisso de fazer o que precisa ser feito, e veja bem, eu sou da seguinte teoria, que o simples, ele é duplicável. Fim. Então as coisas elas não podem ser complicadas. E sim, as coisas têm que ser fácil. Tem que acabar com essa crença limitante de que para você conseguir as coisas tem que ser difícil. É mentira. Sim, as coisas podem ser fácil, desde que você assuma um compromisso para poder desenvolver uma metodologia que as coisas sejam fáceis, mas é óbvio que você tem que fazer, porque é impossível você ter um resultado ficando parado. Até se você for meditar, que para meditar tem que ficar parado, se você não assumir o compromisso da sua meditação, o resultado não vai vir. Então você precisa se movimentar em direção ao quê? Aos seus sonhos, às suas metas, através dos compromissos que você assume para poder resolver os compromissos que você tem no dia a dia. Então, quando a gente entende sobre compromisso, a gente entende que é uma chave que pode mudar muita coisa na nossa mente. Por quê? É só a gente entender quais são os nossos compromissos que está tirando a nossa paz. Então, eu vou anotar. Quais são as coisas que estão me perturbando? É o quê? É a escola das crianças? É a falta de carro? É meu carro que está quebrando? É comprar comida? É pagar? Então, anote. Esses aqui são os compromissos que estão acabando com o meu dia. Então, agora eu sei o que eu preciso resolver. Beleza. Aí eu vou lá no primeiro passo e quando eu defino meu sonho de curto, médio e longo prazo, esses compromissos que estão roubando a sua felicidade do dia, eles entram no sonho de curto prazo. Porque são coisas que você precisa resolver logo. Porque são problemas, são questões que estão roubando a sua paz. Quando eu entendo que está roubando a minha paz e eu coloco isso de curto prazo, o que eu preciso assumir de compromisso? Eu preciso ter uma ferramenta que consiga fazer com que todos esses compromissos que estão tirando a minha paz, eu nunca preciso mais lembrar dele, entrar tudo no débito automático. Então eu assumo o compromisso o quê? Com a empresa que está me proporcionando se livrar desses compromissos não concluídos, aonde compromisso a gente vai ter todo dia você vai ter conta, coisa para fazer, enfim. Só que você aprende que esses compromissos não é mais peso, mas são coisas boas que estão trazendo utilidades para você. E quando a gente não tem dinheiro para pagar uma conta de luz, a gente pensa assim, caraca, minha conta vai cortar, eu preciso pagar essa conta.
da onde eu vou tirar o dinheiro. Mas quando você deixa a sua conta de luz no débito automático, porque isso não é problema, você pega e pensa assim, caraca, como é bom ter luz elétrica, né? Porque eu posso deixar a luz ligada, entrar aqui na internet, jogar um videogame, tomar um banho quente. Então, a gente para de colocar peso em coisas que não pode ser pesada, mas elas se tornaram pesadas porque nós não entendemos o que é compromisso que nós temos que arcar e compromisso que nós temos que assumir para poder balancear e a gente entender que compromisso nada mais é do que a solução de todas as questões. Que quando a gente fala de compromisso de pagamento de coisas, significa que a gente está pagando coisas que está sendo resolvida dentro da nossa casa. Quando a gente assume um compromisso de uma empresa que vai nos dar dinheiro, a gente entende que esse compromisso que eu estou assumindo com essa empresa vai resolver minhas questões do dia a dia. E eu coloquei essas questões do dia a dia no curto prazo, porque daqui a pouco, quando você assume compromisso com você, com seus sonhos, e com a empresa que está te proporcionando resolver isso, daqui a pouco esses compromissos pequenos que roubavam a sua paz, eles vão estar resolvidos. E aí sabe o que vai acontecer? Você vai partir para os seus sonhos, as suas metas de médio prazo, que não é mais questão de você resolver coisas, mas é questão de você possuir coisas, comprar coisas. Então, o entendimento do segundo passo, que o segundo passo é assuma compromisso, é entender que você vai assumir um compromisso dentro de um negócio que vai resolver todas as suas questões que estão roubando a sua paz. Mas para você conseguir resolver, você tem que colocar no papel quais são as coisas que estão roubando a sua paz. Quais são os compromissos diários que estão tirando o seu sossego. Em cima disso, você começa a trabalhar para poder resolver essas questões. E aí, dentro dos 7 passos para o sucesso, quando a gente fala dos 7 passos, primeiro passo, sonho. Definir seu sonho de curto, médio e longo prazo. Segundo passo, assuma compromisso. A gente entende que o segundo passo ele está interligado com o primeiro passo, para poder a gente ter um entendimento de falar, opa, peraí, eu encontrei um lugar onde eu posso voltar a sonhar. Então, eu vou definir o que eu preciso, vou primeiro colocar o que está me perturbando, depois eu vou colocar o que eu quero, e eu vou criar uma meta para poder resolver essas coisas e mudar minha vida. E aí, quando eu chegar no terceiro passo dos 7 passos para o sucesso, começa a ação. Então, a próxima semana, qual que vai ser o nosso treinamento? Vai ser sobre o terceiro passo, sobre lista. Então, cada semana, vamos falar de um passo em específico, só que no final vocês vão entender que tudo isso nada mais é do que um caminho que a gente aprende para a gente poder ter sucesso dentro desse negócio. Porque qual que é a visão do sucesso que a gente quer ter dentro desse negócio? Pelo menos a minha visão é fechar minha matriz. O que eu quero é isso. O que eu quero é fechar minha matriz. Sabe por que eu quero fechar minha matriz? Por quê? Porque quando eu começo a estudar na empresa, e aí eu fechei lá minha primeira geração, já fechei a minha segunda geração, então, assim, basicamente, já está saindo de graça, porque eu ganho mais do que eu pago para poder estudar aqui, e aí eu estou seguindo lá o padrão dos 7 passos para o sucesso, eu entendi como a empresa funciona, eu entendi todo o organograma da empresa, e agora qual que é a minha meta? É fechar minha matriz inteira. Por quê? Porque eu entendo que, vamos lá, quando eu estiver lá no meu 5º nível fechado, lá, a matriz fechadinha legal, pô, já estou ganhando uns R$1.500 todos os meses. Todos os meses. Então isso daí já está resolvendo muito compromisso diário que eu não estava conseguindo resolver. Só que isso é progressivo. Pô, fui lá pro meu 6º nível, cara, já estou ganhando R$3.000 por mês. Cara, tem noção? R$3.000 a mais na sua conta todos os meses, todos os meses, todos os meses. Tudo por quê? Porque você assumiu pequenos compromissos. Você entendeu o que é compromisso, o que é assumir compromisso e por que você deve assumir compromisso. Mesmo sendo um gatilho mental negativo, quando você assume compromisso e coloca ali uma meta e você segue aquele caminho daquele compromisso que você assumiu, dentro de um compromisso que, por exemplo, eu estou caminhando, caraca, cheguei no meu 7º nível, pô, estou ganhando mais de 10 mil por mês. Por quê? Porque lá atrás eu assumi um compromisso de entender os 7 passos e fazer o que precisa ser feito
para o quê? Para poder ter sucesso, para poder crescer, para poder ter saúde, para poder ter dinheiro e para poder usufruir o que tem de melhor nessa terra. Porque você nasceu, não foi para ficar pagando conta, preocupado, mas você nasceu para pagar a conta com alegria. Você nasceu para poder não se preocupar com os preços das coisas no mercado. Você nasceu para poder chegar no posto de gasolina e apertar o botãozinho para abrir lá aonde você abastece e fala para o frentista assim, completa, aditivada, sem se preocupar de quanto é o preço. Você não nasceu para poder dormir pouco. Você não nasceu para ficar se preocupando e passar um feriado prolongado preso dentro de casa, você e sua família. Você nasceu para poder ter o melhor dessa terra. E para você ter o melhor dessa terra, o primeiro passo, defina seu sonho. Segundo passo, assuma compromisso. E terceiro passo, você vai aprender na próxima semana. Todos vocês estão convidados no nosso programa de mentoria, os 7 Passos para o Sucesso. Foi um prazer muito grande, dividir esse conhecimento que me passaram e gratuitamente eu passo para vocês. Por que gratuitamente? Porque todos vocês que estão vendo esse treinamento podem ter certeza que se vocês quiserem, todos os nossos treinamentos vai ficar gratuito para você e muito mais você vai ganhar para poder participar dos nossos treinamentos. Se você não sabe como, pede para a pessoa que te enviou esse vídeo, pergunta para ela como eu ganho dinheiro estudando e como eu sou pago para poder aprender coisas que vão mudar a minha vida. Para quem não me conhece, eu me chamo Fábio Lopes, estamos juntos, rumo ao topo e passo aí para o nosso fundador, Ed Carlos. É isso aí, minha gente. Você que esteve aqui conosco, ainda não é inscrito no canal, tá? Apesar de ser aluno aqui com a gente, mas se inscreve aí no canal, tá bom? Acompanha a gente também em nossas lives free, que será todas as quintas-feiras. Amanhã teremos uma live de apresentação importantíssima, que você que já é aluno nosso aqui, convide seus amigos para vir participar, para entender o nosso plano de negócio, para entender de fato onde a gente pode realmente levar cada um de vocês, desde que vocês estejam, como o Fábio Lopes falou aí, comprometidos, entendeu? Em realmente vestir a camisa e fazer acontecer e convidar os seus amigos. No mais, uma excelente noite para você, ou dia, não sei qual horário que você vai estar vendo esse vídeo aqui, tá? Mas aquele abraço carinhoso aí em todos vocês e vamos juntos nessa jornada do conhecimento que eu tenho certeza absoluta que vai somar muito na vida de todos nós, sem exceção. Boa noite, bom descanso para todos vocês.